Paulo Guedes, um dos fundadores do maior banco de investimentos da América Latina. Quem quer imaginar que na adolescência o cara era lembrado por ser bom de bola? Imagina se tivesse virado jogador de futebol. Fez uma fortuna bilionária no mercado financeiro, reclamando do tamanho do Estado e de gasto público. Até que a ironia bateu na porta, não é mesmo? Ele entrou no governo brasileiro e virou o famoso posto Ipiranga do Bolsonaro, ministro da Economia. Amado pela Faria Lima, detestado pela velha política, assumiu o Ministério da Economia com a promessa de sair vendendo tudo, liberalzão. Mas descobriu, na prática, que não era tão simples assim. Não era só ele chegar com uma pastinha cheia de projeto que ia conseguir fazer tudo na política, não é mesmo? Eu sou Matheus Malheiros, esse é o Gênios da Bolsa, programa semanal que conta a trajetória, os principais nomes do mercado financeiro. E hoje a gente vai conhecer a história, os bilhões e algumas das polêmicas de Paulo Guedes. Paulo Roberto Nunes Guedes. Nasceu no Rio, carioca, em 24 de agosto de 49, mas passou boa parte da infância e da adolescência em BH, comendo pãozinho de queijo. A mãe dele era servidora pública de carreira da IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil, que na época era a verdadeira cara do monopólio estatal. O pai dele, por outro lado, era representante comercial, estava na iniciativa privada e vendia material escolar. Então, desde criança, a gente consegue perceber que ele cresceu nessa dicotomia. De um lado, a estabilidade, a burocracia do servidorismo público. De outro, a volatilidade e o risco de você ser um autônomo e estar na iniciativa privada. Então, na sua juventude ainda, foi estudar no Colégio Militar de BH e depois entrou na UFMG para fazer a sua graduação em Economia. Nessa época, anos 60, anos 70, a gente tinha no contexto das faculdades brasileiras um pensamento muito estruturalista e desenvolvimentista. Mas calma, vou explicar para vocês o que é isso. Basicamente, a visão acadêmica dessa linha é que o Estado tem que ser o motor da economia, precisar proteger a indústria nacional e gastar dinheiro para forçar o país a crescer. De um lado, no liberalismo, a gente tem a crença de que a iniciativa privada é o que move a economia. Nessa linha, é o Estado que deve movimentar a economia. E o Guedes não concorda muito com essa linha de raciocínio. Então ele voltou para o Rio, fez um mestrado na FGV, que já funcionava, inclusive, como uma ilha focada em métodos quantitativos. E lá ele começou a se afastar um pouquinho desse pensamento intervencionista do Estado para mergulhar a fundo na matemática e na teoria dos preços. E teve um momento que mudou tudo na vida dele e que naturalmente mudou a base do pensamento econômico que o Brasil iria adotar, que foi no final dos anos 70. Guedes foi aprovado para fazer o doutorado na mítica Universidade de Chicago. Sim, aquela mesa que formou os famosos Chicago Boys que foram para o Chile, que hoje é uma referência de liberalismo na América Latina. Inclusive, se você acha uma história interessante, comenta aqui que você quer ver os Chicago Boys, que a gente pode fazer um vídeo, né, Lucas? Chicago Boys é até nome de banda, né? Mas tem um detalhe, voltando para a história, muito curioso. Esse homem que passou boa parte do tempo criticando o gasto do governo, foi estudar em Chicago, bancado por uma bolsa de estudo do CNPq. A Universidade de Chicago é, então, o berço global do liberalismo econômico. Então, de um lado, o Brasil estava tabelando preços, enchendo o Estado, crise de hiperinflação, toda aquela loucura que a gente já está acostumado. O Guedes passava o dia dele assistindo aulas com lendas que ganharam prêmios de economia, como Milton Friedman, Gary Becker e Robert Lucas Jr. Inclusive, foi o próprio Milton Friedman que ensinou para ele que a inflação é sempre um fenômeno monetário. Ou seja, nessa linha de Chicago, a culpa da inflação é o governo imprimindo dinheiro. Inclusive, a tese do doutorado do Guedes em 79 foi exatamente sobre isso, envolvendo as questões fiscais e o endividamento dos governos. Ele sai então dos Estados Unidos com um diploma de PhD na mão e uma cabeça delirante, fervente de ideias. Mas quando voltou para o Brasil, tentou dar aulas, descobriu que o país ainda não estava muito afim de escutar o que ele tinha a dizer. A ideia dele era ser professor em tempo integral, mas não é o que aconteceu porque nenhuma grande instituição quis contratá-lo. Na avaliação dele, as universidades da época estavam mais para uns clubes fechados, avessos a ideias novas, mas alguns colegas da época diziam que o problema na realidade era muito mais simples. Ele simplesmente não queria cumprir a exigência burocrática de publicar pesquisas e artigos acadêmicos. Então o jeito foi aceitar vagas de meio período para dar aula na FGV, na PUC-Rio e no IMPA. Mas logo em seguida, no início dos anos 80, apareceu uma proposta que naquela ele recusava, era bom demais para ser verdade. Foi convidado para ser professor da Universidade do Chile, no meio da ditadura do Pinochet. Então o clima era
tenso. Economicamente, o Chile era literalmente um laboratório a céu aberto para as ideias liberais que o Guedes tanto acreditava e sonhava em implementar. A economia chilena estava sendo comandada por quem? Pelos Chicago Boys, né, que eu falei aqui no vídeo. Um grupo de economistas que se formou na Universidade de Chicago, seguiram a mesma cartilha e implementaram no Chile. Então, sem precisar lidar com oposição política ou com pressão popular, começaram a conduzir reformas pesadíssimas no país. Cortaram gasto público de forma drástica, privatizaram empresas, né? Inclusive um modelo de capitalização na Previdência, onde cada trabalhador faz a sua própria poupança. E Guedes acompanhou de perto, só que o intercâmbio durou pouco, ficou só 6 meses em Santiago. E a sua esposa, Cristina, que estava grávida de Paula, a única filha do casal, vivia assustada com os constantes terremotos e conflitos na região. E para completar, o clima de terror de Estado bateu a porta quando agentes da polícia secreta chilena invadiram e vasculharam o apartamento da família. E décadas depois, quando questionado sobre ter ido trabalhar no Chile durante uma ditadura que violava os direitos humanos, Guedes deixou muito claro o seu pragmatismo frio ao tocar apenas nos números. Ele resumiu toda a situação com uma frase. Ficou basicamente, não estava nem aí. E aí, de volta para o Rio, encontrou um Brasil afundado na hiperinflação da década de 80, que ficou conhecido como a década perdida. É uma das que a gente já teve também em 2010 e 2020 aqui no Brasil. Os governos tentavam resolver a subida dos preços na canetada. Então, era um plano econômico mal sucedido atrás do outro, como o Cruzado, o Bresser, o Verão, que eram basicamente congelamento de preços e tabelamento de salários. E o Guedes virou a única voz que parecia da época contra. Ele escrevia relatórios e artigos ácidos afirmando que nenhum deles daria certo, porque o governo não cortou a raiz do problema, que era o gasto, muito maior do que a própria arrecadação. Então, na cabeça dele, para você controlar a economia pelo câmbio ou congelando preços, não resolve o problema real, porque o problema é o governo, que gasta mais do que ganha. E foi essa postura incisiva que rendeu para ele inimizades, vamos dizer assim, um pouco relevantes em Brasília e no meio acadêmico. Bateu de frente com os colegas da PUC, como Pércio Arida, André Lara, Edmar Baixa, enfim, vários nomes. Inclusive, Luiz Mendonça de Barros, que deu para ele um apelido irônico de Beato Salu, em referência a um personagem da novela que passava os dias anunciando o fim do mundo. A briga chegou num ponto tão alto, pra vocês terem ideia, que o então ministro da Fazenda, na época do Plano Cruzado, Dilson Funaro, se ofendeu com críticas e tentou cortar a verba que o Banco Central repassava para o IBMEC, que é um instituto onde Guedes atuava como diretor na época. Então o economista começou a ser visto como um forasteiro, é o único que pensa diferente, é o que saiu da caverna. E foi justamente fora da política, no mercado financeiro, que ele encontrou espaço para aplicar suas ideias. Então em 83, aceitou o convite de Luiz César Fernandes, inclusive já temos vídeo dele, tá aqui o card para vocês conhecerem um pouquinho melhor, de um dos fundadores do BTG, que junto com Jakurski fundou a corretora Pactual. E nessa estrutura, Guedes assumiu a cadeira de estrategista-chefe, ou seja, é o cérebro do banco que lia a economia para o banco conseguir lucrar. Mas passado de críticas ao governo, cobrou sua conta. A licença para a corretora virar oficialmente um banco ficou mais de um ano travado no Banco Central. Por quê? A assinatura final dependia de Luiz Carlos Mendonça de Barros, aquele antigo colega de universidade que era um desafeto declarado. A papelada só andou quando Mendonça de Barros precisou se afastar por problemas de saúde e a equipe técnica liberou o processo. E no Pactual, eles implementaram uma cultura que mudou o mercado brasileiro. Partnership. Basicamente, os funcionários que mais dão lucro viram donos de fatias do banco, ou seja, se tornam sócios. É um sistema muito meritocrático que alinha o interesse do funcionário com o da empresa, porque afinal, o funcionário vira sócio da empresa, então ele quer fazer lucrar mais. E quanto mais se lucra, mais só aumenta a sociedade. Guedes acabou deixando o Pactual no final da década de 90, depois de algumas discordâncias sobre o rumo do negócio, mas saiu com a bagatela de 150 milhões de dólares. E logo em seguida, ele e Jakurski fundaram a corretora JGP. Em 2006, fundou a BR Investimentos, que mais tarde ia se juntar a outras empresas para formar a Bozano Investimentos, cujo foco era Private Equity, que é o quê? Você basicamente compra fatias de empresas que ainda não estão na Bolsa de Valores. Dá estruturada nelas, ou seja, melhora a empresa, deixa com a governança melhor, faz lucrar mais, para lá na frente vender com lucro. E aqui tem um dos detalhes mais curiosos da história do Guedes como investidor, que ele passou a vida criticando o gasto do governo, fez uma parte enorme da sua fortuna investindo pesado no setor de educação privada, ajudou a reestruturar gigantes de ensino como a Abril Educação e a Ânima, mas a ironia
é que o crescimento dessas empresas, que encheu os bolsos dos fundos do Guedes, foi impulsionado por programas do governo, como o FIES. Ele soube, como investidor analítico, capturar o lucro numa expansão de mercado que veio por causa de uma política de Estado que, na teoria, ele não apoiava, mas na prática é o que deu dinheiro. Só que ele não queria apenas isso. Ele realmente tinha um propósito, que era fazer o país pensar que nem ele. Então, no final dos anos 90, ele comprou o IBMEC com um sócio e transformou em uma faculdade de elite, ajudando a criar os primeiros cursos de MBA, que é basicamente uma pós focada em negócios aqui no Brasil. Em 2005, foi um dos criadores do Instituto Millennium, um centro de debates formado para promover o liberalismo no Brasil. E falando em construção de patrimônio, você já sabe que dá para você acumular também investir em ações a longo prazo. Mas não adianta sair comprando qualquer ação que vê por aí sem saber o que você está fazendo. O que acontece é que todo mundo quer fazer dinheiro, isso é um fato, e ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer ser que nem o Guedes, sai com 150 milhões, aperta um botão, compra uma empresa e pronto, está milionário. Mas isso aí não existe. Ou você ganha muito dinheiro com o seu trabalho, isso sim é o que te deixa rico, mas se você quer fazer do jeito certo, a longo prazo, para você construir um futuro com constância, sabendo onde que você vai chegar, sem mágica, acessa o vp.com.br, clica no botão e faz sua análise de perfil. Questionário simples, com poucas perguntas, que é o primeiro passo para você começar do zero. Em 8 semanas, você vai aprender a investir no Brasil, no exterior, a montar uma carteira e a criar constância, que é o mais importante. E além disso, se você tem mais de 100 mil reais, você já ganha uma conversa com um consultor. O cara vai sentar contigo, entender um pouquinho da sua vida, olhar sua carteira, o que dá para melhorar. Então, você ganha um conhecimento e um direcionamento inicial de um profissional, um cara que estudou e a vida dele é cuidar do patrimônio dos outros. Claro, se você já tem mais de 300 mil, aí você ganhou o direito de não estudar. Sim, recomendo? Não. E realmente é muito importante, que você seja humilde e estude até para entender melhor o que o seu consultor fala. Mas se você já passou de 300 mil de patrimônio, pode preencher o formulário aqui na descrição, que o meu time de consultor entra em contato contigo e a gente mesmo cuida do seu patrimônio enquanto você vai ganhar dinheiro. Mas voltando pro Guedes, durante muito tempo, ele ficou longe de cargos públicos, chegou a recusar convites, inclusive, para participar de governos nas décadas de 80 e 90, como o Tancredo Neves e o Collor. Na cabeça dele, o sistema político tradicional não estava pronto para aceitar o remédio amargo de cortar gasto, mas o cenário mudou em 2018. O então candidato, Jair Messias Bolsonaro, tinha um histórico militar e nacionalista, que normalmente indica um governo que gosta de intervir na economia e proteger estatais. Um perfil que assusta o mercado financeiro. Mas saiu disso aí um dos casamentos mais pragmáticos da política recente. Bolsonaro encontrou em Guedes o fiador perfeito para acalmar os investidores da Faria Lima. Como assim? Bolsonaro, político, populista, bom de voto. Mas Guedes, cabeça pensante, o Faria Limer, o economista. Então tudo que era de debate econômico foi terceirizado para o Guedes. Por isso que ele recebeu o apelido de economista posto Ipiranga. Ou seja, é o lugar que tem a resposta para todos os problemas financeiros do país. E a promessa de Guedes para o mercado era radical: vender tudo, zerar buraco nas contas públicas. E quando o governo assumiu em 2019, Guedes exigiu e conseguiu a criação do então Super Ministério da Economia, que juntou 4 pastas em uma só: Fazenda, Planejamento, Indústria e Trabalho. A ideia era concentrar o poder de decisão para evitar que o ministério quisesse gastar enquanto o outro economizava. Então a primeira grande batalha e a principal vitória dele foi a reforma da Previdência. O objetivo era mudar as regras de aposentadoria para evitar que o país quebrasse no futuro. Guedes queria emplacar o mesmo modelo de capitalização do Chile, onde cada trabalhador faz a sua própria poupança em contas do mercado financeiro. O Congresso bateu o pé e rejeitou completamente a ideia da poupança individual. Mesmo assim, ele conseguiu passar uma reforma que representou o maior ajuste das contas públicas já feito, uma previsão de economia de quase R$1 trilhão em 10 anos. Parecia que estava saindo papel o plano de Chicago Boys, mas em 2020 o mundo parou. A pandemia trouxe um choque de realidade. Então, de uma hora para outra, o economista que defendia o estado mínimo e um corte de despesas precisou tirar o escorpião do bolso e autorizar o orçamento de guerra. O governo criou o auxílio emergencial, que foi um programa gigantesco de auxílio para mais de 50 milhões de brasileiros que ficaram sem renda de um dia para o outro. Mas a ironia aqui, para fazer esse dinheiro chegar na mão das pessoas, Guedes dependeu da estrutura do Estado que ele sempre criticou. O pagamento do auxílio e o cruzamento de dados de milhões de trabalhadores informais só foram possíveis por causa de 2 estatais gigantescas, a Caixa Econômica Federal e a Dataprev, empresa de tecnologia. E curiosamente, eram empresas que a equipe dele estudava formas de desestatizar ou reduzir o tamanho. A pandemia provou então, na prática, que até as teorias de livre mercado precisam ser dominadas
desdobradas quando uma emergência real bate a porta. Nesses momentos, realmente é necessária uma intervenção do Estado. Mas saindo da pandemia, uma das grandes promessas do Ministério era o programa de privatizações, que pretendia arrecadar 1 trilhão vendendo empresas do governo para bater a dívida pública. Mas ela esbarrou em uma barreira política pesadíssima. O próprio Palácio do Planalto blindou as chamadas joias da coroa: Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES. O problema é que essas 4 empresas eram quase todo o patrimônio do governo federal. Então, sem poder vender as operações principais, a equipe econômica mudou de estratégia e partiu para vendas silenciosas. Ao invés de vender a Petrobras inteira, eles venderam fatias de uma subsidiária, que é uma empresa menor controlada pela principal. E foi assim que ele vendeu a BR Distribuidora e a transportadora de gás TAG. Com essa tática de vender partes menores, conseguiram 227 bilhões entre 2019 e 2021. E o troféu mais simbólico dessa jornada veio no fim da gestão, com a privatização da Eletrobras, a gigante do setor elétrico. E no final de 2022, a pressão por resultados eleitorais fez a base do governo aprovar um pacote de gastos adicionais, que acabou furando o teto de gastos, que era a lei que impedia o governo de gastar mais do que arrecadava. Para os defensores da austeridade fiscal, infelizmente foi um final amargo para a gestão econômica. E com a mudança de governo, no início de 2023, o superministério foi desmontado e Guedes voltou para o ambiente de onde talvez ele nunca quisesse na realidade ter saído, que foi o mercado privado. Assumiu posições de conselho na gestora Legend Capital e ajudou a estruturar a Ive Capital, uma empresa nova, focada em fundos de energia verde e infraestrutura sustentável, que já juntou centenas de milhões de reais para disputar concessões e leilões de rodovias. No final das contas, o grande aprendizado da história do Guedes é a distância enorme que tem entre a teoria e a prática. Você ter um plano perfeito numa planilha não garante que você vai conseguir executar ele, porque tem muitos fatores que a gente não controla na vida real. O talento dele de fazer dinheiro nunca foi obrigar o sistema a engolir as regras, mas sim a capacidade rápida dele se adaptar e conseguir lucrar, não importa a situação ou quem estivesse no poder. Dos negócios dos investimentos, sucesso quase nunca então é de quem tem a teoria mais bonita, mas de quem sabe mudar a rota e reajustar quando a realidade bate na porta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta quem que você quer ver no Gênios da Bolsa, porque hoje eu fico por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.